Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Uma das coisas que eu mais zombo, né, que mais me divertem em filmes de possessão demoníaca ou supostos anticristos, né, criancinhas que vão ser o anticristo, é que assim, o demônio quer dominar o mundo nesses filmes, mas ele vai escolher famílias que não têm uma menor influência em lugar nenhum. Família pobre, família suburbana. Bom, em 1976, né, saiu o influentíssimo filme The Omen, da profecia, no qual o demônio mostra sua inteligência, né? O anticristo vai ser gestado, vai ser criado na casa de um embaixador norte-americano lá na Grã-Bretanha e depois, é claro, ele vai galgar lá, vai acabar na Casa Branca, ou seja, aí sim esse demônio vai poder dominar o mundo. Os anos 70 eu chamo de demodécada, né? A década do demônio, porque depois assim de filmes lá no finalzinho dos anos 60, como Bebê de Rosemary e aqueles cultos satânicos lá do Charles Manson, nossa, começou uma onda de uma paranoia de infestação demoníaca, né, que passaria assim pelos 70, 80. Então você tem, claro, né, o Exorcista, que lá de 1973, 74, que foi um dos motivos pelos quais o estúdio produziu The Omen, mas nossa, era cachorro possuído pelo demônio, carro, sem contar um monte de cultos, né, que apareciam nos Estados Unidos e Reverendo Moon e um monte de coisa. Então, o The Omen, ele se insere nesse contexto, né? Existe toda uma história, uma mitologia da suposta maldição, né, que pairou sobre este filme, com aviões, mais de um, sendo atingidos por raios, mortes, atentados à bomba, que supostamente assombraram, né, o pessoal que produziu esse filme, mas eu não vou entrar nisso, isso aqui é só para falar do filme. Mas essa maldição, né, deixou pessoas tão assim impressionadas que a atriz, a Lee Remick, a esposa lá, né, a madrasta, a mãe de aluguel lá, eu tô brincando, gente, a mãe do anticristo no filme, ela pediu para que uma cena que tinha um acidente, que é aquela famosa cena da bicicletinha, o menininho andando na bicicletinha dele, fazendo a mãe dele cair lá de cima, não vou dar muito preocupado com spoilers, gente, esse filme é de 76, né, ela pediu para dar uma mudadinha naquela cena, usar dublê e tal, alguma coisa assim, porque ela estava com medo um pouco dessa maldição. Só que antes de continuar falando sobre este filme que não perde tempo para começar, né, para nos colocar na situação dramática, logo no primeiro diálogo, assim, na primeira cena, você já está no conflito do filme, e também não perde tempo com o final, né, quando a gente entende que o Damien depois vai galgar a Casa Branca, ele dá aquele famoso sorriso, assim, né, uma criança mais perversa do mundo. Eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Como agora em 2024, estou gravando isso em abril de 2024, saiu The First Omen e em algum momento eu o assistirei, falei, deixa eu retomar mais uma vez o clássico de 1976, estrelado pelo Gregory Peck. Se a Débora quer que o Gregory Peck, né? Isso aqui para quem tem a minha idade lembra da canção da Rita Lee. Gregory Peck é um ator da época de ouro, né? Da chamada época de ouro dos grandes estúdios em Hollywood. Ele já era meio passado para a época. A Lee Remick também era uma atriz já consagrada, tudo. E aí, então, por isso que de vez em quando você pega para hoje em dia, né, a atuação deles está boa, mas é um pouco datada, né, às vezes, porque já era um pouco datada a atuação dele nos anos 70, embora ele esteja bem, mas é um tipo de atuação que já nos anos 70, aqueles atores tipo Gene Hackman, que então eram da nova geração, já não faziam mais. Imagina agora em 2024. Mas beleza, o filme já começa estabelecendo o conflito e a área cinzenta na qual a personagem do Gregory Peck vai se encontrar. Porque assim, começa com a notícia de que o filho dele nasceu morto, e aí ele já logo tem que tomar a decisão, porque um padre, alguém oferece para ele uma criança cuja mãe falecera. E aí ele fica, mas será que... E aí ele já pega a criança, tá? Então é assim, você já se questiona se você faria ou não aquilo
no lugar dele, mas o filme já começa colocando assim, bom, por mais que essa personagem vá sofrer ou vá querer ser o mocinho da história, lutar contra esse demo, não sei o quê, você já sabe que ele não é, desde o princípio, aquele herói apolíneo perfeito que a gente poderia estar, né, acostumado com, porque ele acabou, entre aspas não, ele acabou enganando a esposa dele, né? Ele não falou que o filho nasceu morto, mas aí vai ter desdobramentos, porque uma das coisas desse filme é que assim, ele tem um ar pessimista, ele tem um ar catastrófico e muito triste em algumas outras revelações, né? Ele não precisa botar uma criança sendo morta, mas vai ter um esqueletinho de criança, enfim, ele é muito corrosivamente deprê, tá? Mas enfim, aí então esse nosso embaixador também, ele é de classe alta, começa a cuidar do Damien, né? Durante décadas, acho que ninguém quis botar o nome do filho de Damien, porque virou sinônimo de filho do demo, né? E aí, no aniversário de... Então, é uma família feliz, ele com a Lee Remick, ele ganha lá a promoção de Roma, ele passa a ser embaixador nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, perdão, em Londres. Tem uma hora que a mulher dele fala, um negócio de presidente, próximo presidente dos Estados Unidos. Então, ou seja... O demônio lá, o filho do demo, nasceu, vai ser criado por uma família que pode levá-lo para a Casa Branca, tá? E aí, então, assim, quando o Damien está na festa de 5 anos, acontece a primeira manifestação, a primeira morte, que leva a supor que tem alguma coisa errada, ou que tem alguma coisa cavernosa, que tem alguma coisa maléfica cercando este garoto. E aí está uma das coisas legais também do filme, né, The Omen. O Damien, a criança, ela, neste primeiro filme, ela é bastante, vamos dizer assim, poupada. A gente percebe que o mal acontece mais ao redor. E aí é que o filme fica pessimista bastante, né? Porque assim, o Damien tem toda uma rede que envolve Doberman, governanta e o papai dele, lá que deve ser o demônio, que vai blindá-lo. A gente não vê tanto o Damien em cena, tá? Mas logo na primeira, lá nessa festa de aniversário, tem aquela lá, Damien, eu faço isso por você, olha, e ela se joga da janela, né? Aquela cena também que é clássica. Esse filme, assim, ele tem para 1976 umas 3, 4 mortes que são, assim, exemplares. Mas ele não tem morte toda hora. Tem uma hora até que essas mortes lembram um pouco aquele Premonição lá, algumas coisas assim. Não são mortes inúmeras, mas são mortes que usam efeitos práticos e que, assim, a gente guardando as proporções de 1976, elas funcionam até hoje. Uma decapitação lá com a lâmina de vidro. E tem, claro, uma coisa muito interessante no sentido de premonição, né? Porque você vai ver depois, eu não vou contar todo o filme, não. Aparecem, algumas dessas mortes são cantadas, vamos dizer assim, através do uso de fotografias, né? Mas então, aí quando o embaixador lá, da família do embaixador, começa aos poucos a perceber que o Damien, especialmente o marido, né, ele pode ser alguma coisa bem horrível, ele pode ser o representante de Satanás. E aí, então, é que você vai começar a ter algumas revelações. Claro, tem aquelas coisas de filme de terror, né? Tem um padre que porque quer revelar a verdade para o embaixador. Se já não fosse difícil, né, você falar para alguém que você está com os filhos do demo, ao invés de ele tentar ser direto ao assunto, o padre vai falando em meio que, sabe aquela coisa assim? Não faça isso, porque no 7º dia, é claro que o cara vai achar que ele é doido, mas isso é convenção de filme de terror, tá? E aí o que você vai ter é 1h50 de um filme que tem uma trilha sonora, que acho que eu já devo ter falado, né? Que ele é exemplar, é do Jerry Goldsmith, ganhou Oscar, essa trilha, e virou meio que ponto de referência para um monte, até hoje, na verdade, filme de possessão demoníaca, filme de terror, que tem aquelas trilhas, vem dali,
ideia vem do The Omen, tá? E aí você vai ter, assim, vários momentos do filme em que vai sendo construída como eu falei, que não tem tanta morte. As mortes que tem são bem feitas, mas você vai tendo momentos em que o filme vai criando tensão e ele vai criando desespero, ele vai criando desesperança, melhor dizendo, tá? Porque daí o embaixador vai descobrir o que realmente aconteceu com o filho dele, com a criança que nasceu, né? E você vai tendo cenas antológicas. Por exemplo, aquela sequência em que o Damien e a mãe dele estão lá visitando aquele... É tipo de um safari, né? Eles têm que ficar no carro dirigindo pelos animais. Aquela cena lá, o horror do menininho, né, do atorzinho e da Lee Remick, é verdadeiro, gente. Sabe como eles fizeram aquela cena? Eles deram tranquilizante para um dos babuínos, para o babuíno chefe do bando. E babuíno é totalmente territorial e totalmente, assim, de defender o seu líder, né? Totalmente hierárquica a vida dos babuínos. Então, quando você vê aqueles babuínos cercando e subindo naquele carro e batendo nas janelas, aquilo lá aconteceu de verdade. E a Lee Remick ficou apavorada. E o menininho também. Então, aqueles gritos são de verdade, tá? Porque não tinha CGI, enfim. E acabou ficando um filme bem, nessa parte, bem realista, né? E você vai ter, então, uma história que ela, como eu falei, mais de desesperança do que de usar esse menininho. E isso, né, que ele não fica olhando assim, agora vão destruir você. Muito pelo contrário, isso dá até uma travada na história, porque depois chega um determinado momento, será que esse menininho vai ser destruído? O estúdio pediu para que o fim fosse alterado, no fim era para ele morrer sim, era para todo mundo morrer, só que o estúdio falou, não mata ele não, porque pode ser que tenha 1 e 2, tenha sequências. Houve, né? O filme estourou na bilheteria, houve umas 2, 3 sequências. Eu sei que o 2 e o 3 houve. Não lembro se houve 4 e tal. Mas enfim, em 78 houve um com William Holden, acho que em 81 também houve outro. Quando eu era criança, eu lembro de saírem assim. Mas enfim, essa criança, ela não vai ser mostrada para nós com olhinhos brilhando e fazendo maldade. E é o entorno dela que faz isso. Ela continua sendo uma criança ambígua e frágil. Então, quando o pai dela tem que ter aquela coisa, será que eu vou matar? Será que eu não vou matar? Será que você fica desconfortável? Porque se for morrer, né? Bom, a gente sabe que ele não vai morrer porque tem o The Omen 2, 3. De qualquer forma, é uma criança pequena, é uma criança frágil que está ali, porque neste primeiro filme, o terror, de novo, ele não vem da construção de uma personagem, é um omen, é uma premonição, é um presságio, é uma profecia. O terror vem do potencial fim do mundo, do potencial apocalipse, do potencial de horror que aquele menininho pode causar, né? Por enquanto é o entorno dele que está fazendo, é o cachorro, é a governanta, é o papai dele lá nos infernos, e aí ele, né, que vai empalar pessoas, toda aquela coisa. Mas o menininho continua sendo pouco, ele aparece pouco, mas quando aparece, ele é meio só ambíguo. Então, por isso que eu falei que o filme tem mais de uma área de desesperança, mas ele também tem mais de uma área cinza, né? Não é só a personagem do Gregory Peck, que já é cinza, moralmente cinza o filme todo. Você fala, mas por que você está insistindo nisso? Porque a gente vê em filmes de possessão, ou mais antigos, assim, o herói apolíneo, que eu digo, é aquele herói que não tem mácula, ou não tem defeito, ou ele pode dizer de peito estufado, barriga erguida, né, assim, cheia lá, que ele é superior àquilo, porque ele é moralmente superior. Nesse aí, não. Ele aceitou fazer uma... Que tudo bem, poderia ter sido uma coisa bacana, né? Ele pegou uma criança que iria ser órfã, tudo, mas ele não procurou saber a informação dessa criança, era verdade ou não que tinha morrido, ele não contou para a esposa dele, então
né? É um castelinho de cartas que ele construiu a relação da família dele. Então ele não é também um papai. Ele é amoroso, mas ele é um papai mais cinza, né? O filme não trabalha com questão de preto e branco, assim, né? Então, assim, é por isso que The Omen, esses são alguns dos motivos pelos quais The Omen é um filme bastante respeitável e respeitado dos anos 70. Pode ser que hoje em dia, para plateias mais jovens, ele tenha algum problema de ser um pouco lento. Se bem que eu vejo tanto filme de 2020, do século 21, que dura 2 horas e pouco, e é uma morosidade do inferno, que eu penso assim, acho que dá para a geração jovem aguentar também, porque tem uns filmes aí que aí eu critico, aqui são morosos, né? Esse aí não é moroso, ele é lento, mas eu não acho que seja um lento que ele não é um lento moroso. Ele só não acontece coisas o tempo todo. Por quê? Justamente porque ele vai criando tensão, solta numa morte. Cria e acumula tensão, solta numa morte. Mas aquele vácuo de tristeza, né? Aquele omen, aquela profecia, tá o tempo todo pairando ali. Por isso que ele é um grande filme, né? E ao final, né? Eu falei que ele não perde tempo nem no começo nem no final. Afinal, acontece o que tem que acontecer, o menininho dá aquele antológico sorrisinho dele, tipo, agora eu vou pra Casa Branca. Pum, the end. Acabou o filme, né? É uma curiosidade, diz que para conseguir aquele sorrisozinho, diz que o diretor gritava assim pro menininho, né? Harvey, sabe? Não se atreva a rir, hein? Não se atreva a rir, não sei o que. Fazia. Aí o menininho olhou e deu aquele sorrisinho, né? Segundo consta, que é para nós fãs de terror um sorriso, um meio sorriso antológico. É o Damien dizendo, sou o demônio, né? Mas é um grande filme. Vamos ver se eu vejo o resto da franquia. E tem a refilmagem de 2006. De repente até viram aqui uma série de resenhas com curiosidades e comentários sobre a profecia. Why not? Né? Tchau, pessoal.